Boa noite, pessoal. Vamos fazer então a construção de uma perspectiva isométrica a partir de 3 vistas conhecidas. Vista frontal, que está aqui em verde, vista superior, que está em azul, e vista lateral esquerda, que está em amarelo. Aqui eu vou retirar as achuras para que fiquem mais claras as linhas de construção dos desenhos. Então, seguindo o mesmo princípio já orientado anteriormente, para fazer essa construção a gente precisa de todas as dimensões da peça. Então, na vista frontal eu consigo identificar largura, a largura aqui que é de 9 centímetros, e a altura, que tem 4 centímetros. Então, altura 4, largura 9. E da vista lateral, eu consigo confirmar a altura, que é 4 centímetros, e a outra dimensão, que é a profundidade, 5 centímetros. Então, a gente vai construir um sólido de referência que tem altura 4, largura 9 e profundidade 5. Primeira coisa, então não vou me preocupar aqui em visualizar os detalhes inicialmente da peça, porque vamos fazer essa construção posteriormente. Primeiro vamos trabalhar com o sólido de referência. Como a altura é 4 centímetros, né, eu vou construir aqui uma linha já com altura 4 centímetros, para que a gente tenha essa linha de referência, essa altura de referência, e faça as cópias paralelas a ela. No papel vocês terão que conferir essa altura. Então vocês vão traçar uma linha maior, depois fazem uma marcação onde é 4 centímetros e apaga o restante. Vou aproveitar o posicionamento dos esquadros. Então, com o esquadro aqui, nesse vértice, com a ponta do ângulo de 30 graus, eu construo paralelas a esta linha, simplesmente puxando o esquadro para a esquerda, e quando for construir as paralelas na outra direção, eu viro esse esquadro para o outro lado, dessa maneira, e aí construo linhas paralelas a esta. Seguimos então com a marcação das distâncias, traçando as 3 primeiras linhas para iniciar. Essas 3 primeiras linhas precisam ser traçadas, pode ser com comprimento qualquer, desde que seja um pouco maior que o desenho. Então, medimos nessa linha inclinada os 9 centímetros de largura e fazemos uma cópia paralela a ela com a distância 9. Depois, isso é a largura. Para a profundidade, eu vou fazer uma cópia dessa linha vertical com a distância 5. Então, com o esquadro do outro lado, eu faço essa linha paralela com a distância de 5, ficando dessa maneira. Feito isso, eu vou fechar o sólido. Então, para as linhas paralelas aqui, copio esta linha que estou selecionando. Deixa eu focar aqui o aparelho. Prontinho. Então, linhas paralelas a essa, eu vou copiar com a altura de 4 centímetros, copio a linha para cá, e com essa largura de 9 centímetros, copio a linha para cá, ficando
deste jeito as linhas paralelas. Depois disso, venho com as paralelas na outra direção. Então, eu vou copiar paralelas a essa aqui. Aqui para cima e para o fundo. E desse jeito, a gente tem o sólido de referência formado. Apagando apenas as linhas que excedem o sólido. Vou deixar tudo em branco para facilitar a visualização de vocês. Então, essas linhas do sólido eu deixo em branco. Depois de fazer isso, a gente vai desenhar as faces, as vistas. Então, eu vou começar aqui pela vista frontal. Tenho, então, essas linhas verticais, uma na extremidade esquerda, a outra com 2 centímetros, uma terceira linha com mais 4 centímetros e uma quarta linha com mais 1 centímetro. Então, essas são as distâncias que eu vou utilizar, que eu vou ter que correr aqui o esquadro para fazer o traçado. Eu vou copiar linhas inteiras e depois eu apago só os pedacinhos que não pertencem à vista. Então, 2 mais 4 mais 1. Então, aqui eu vou copiar esta linha vertical. Primeiro com 2, mais 4 vai para 6, mais 1 para mim aqui vai para 7. Prontinho. Depois disso, agora eu vou fazer a intersecção com as linhas horizontais. Então, eu vou ter 1 centímetro de baixo para cima e 1 centímetro aqui de cima para baixo. Para fazer esse C invertido. Então, eu vou fazer essas cópias paralelas com 1. Com 1 para cima. E 1 para baixo. E aí, para que essa vista fique idêntica à frontal, a gente apaga as linhas indesejadas. Então, aqui eu apagaria este meio. Mais esse pedaço. E mais essas aqui. Não da linha inteira que eu tracei, eu só aproveito esses 2 tracinhos aqui da frente. Vocês poderiam puxar só as linhas desse tamanho. É que aqui, como eu estou fazendo a cópia de uma linha inteira, ela vem inteira e eu preciso apagar.
Apagaria mais esse pedacinho aqui de baixo. E o de cima. Pronto. A vista frontal está desenhada aqui. Depois, a vista frontal tá aqui. Depois eu vou pegar essa vista lateral esquerda e completar aqui. Então, para essa lateral esquerda, eu tenho na horizontal 2 linhas com 1 centímetro da linha superior para baixo e 1 centímetro da linha inferior para cima. E depois eu vou fazer as linhas verticais, que elas têm meio, mais 1, mais 2, mais 1. Então, primeiramente, eu vou fazer as linhas horizontais aqui. Copiando com 1 centímetro aqui para baixo e 1 para cima. E depois eu faço as linhas verticais com as distâncias que estão indicadas aqui. Então, vou fazer a cópia paralela dessa linha. Primeiro com 0,5. Depois mais 1 vai para 1,5. Mais 2 vai para 3,5. Mais 1, 4,5. Tá aí. Então, já tem as 2 vistas traçadas. Falta a intersecção com a superior. Opa. Na superior, aqui eu acompanho essas distâncias na horizontal. 2, 4, 1 e 2. Que já estão marcadas aqui. Então, eu vou acompanhar esse alinhamento que tem aqui embaixo e vou fazer as cópias paralelas. Daqui. Primeiro é com 2. 2. Depois 4. Depois mais 1 e mais 2. Então, as 4 linhas que eu tenho aqui na vista superior já aparece aqui em cima. Depois, eu vou fazer a intersecção com essas linhas que estão horizontais na planta, na vista superior. Por isso, eu vou fazer cópias paralelas dessa linha. A primeira para cá e a segunda para cá. E daí, apago os trechos de linha que não interessam, para que ela fique parecida com a superior. Iniciando
por aqui, pelo fundo. Vou apagar essa primeira linha aqui, para mostrar esse vazado. Apago a segunda também. Seria assim. Depois apago essas linhas aqui do meio. Essas duas. E as duas do fundo. Já está bem parecida. Agora precisa fazer o detalhe. Eu deixei essa linha, ela não pertence à vista superior. Mas eu deixei aqui, porque a gente vai precisar dela para saber que ponto iniciar essa parte aqui, que está inclinada na vista superior. Então, aqui, a linha que está desenhada aqui, é para indicar em que ponto eu começo essa parte inclinada. E aí, para dizer o ponto que ela vai terminar aqui, para dar esse meio centímetro, eu vou puxar as linhas que estavam aqui nessa vista lateral. Então, vejam. Daqui. Copiando essa aqui com meio centímetro e mais essa aqui, sabemos que a parte inclinada começa aqui e termina aqui. Esse aqui vai ter que ser desenhado à mão, com a régua simplesmente. E daqui aqui. Apago o restante da linha, toda essa linha que foi usada para construção. Esta e esta. Só precisava saber o ponto que eu ia ter aqui, a parte inclinada. Então, apago essa linha de volta. E apago esses dois pedacinhos de linha também. Para ficar igual à vista superior, falta apagar dois pedacinhos. Este, esse aqui. E copiar essa linha. Daqui pra cá. E da mesma maneira, copiar essa pra baixo para dar o detalhe. E aí a vista superior tá desenhada. Agora daqui, o que precisamos entender é que esse alinhamento que a gente representou por essas linhas aqui, não aparecem aqui. Esse alinhamento aqui representa
o alinhamento aqui, a diferença de profundidade. Então, elas estão aqui como linhas tracejadas. Isso significa que essas linhas tracejadas não são aqui nesta face, elas são lá pro fundo. Então, eu vou apagar dessa face aqui no desenho. Elas estão lá no fundo, que seria uma vertical daqui, outra daqui. Essas duas linhas também apagamos. E precisamos dar o acabamento aqui para indicar qual é a base reta aqui na horizontal e qual é a altura aqui na vertical. Então, copiamos essa linha para cá. E esta linha para cá. Mais uma coisa. Na vista superior, essa linha tracejada não aparece. Ela é tracejada porque é uma aresta invisível. Se é invisível aqui, ela não aparece aqui nesse 3D. Então, ela só representa esta profundidade. Então, aqui a gente apaga também. Da mesma maneira, na vista frontal, eu tenho a linha tracejada. Então, uma aresta invisível. Significa que nessa face a gente não enxerga. Apagando aqui. Essa ao lado aparece, porque essa indica a diferença de profundidade. Então, este trecho está mais próximo do observador. E essa parte que é inclinada vai ficar mais afastada do observador. Por isso tem essa linha de divisão aqui entre elas, que é visível. E por fim, o último detalhe que falta para terminar a perspectiva é aqui no fundo, a vertical aqui, né? Então, copiamos desta linha. Daqui pra cá. E apaga-se o trecho que não pertence ao desenho. Prontinho. Com isso, a perspectiva está finalizada. As distâncias estão corretas. Deixa eu mostrar aqui. Vou pegar daqui a distância. Essa distância aqui é 9. E aí temos essa perspectiva, agora de acordo com as faces indicadas ali, aqui ao lado. Então, na vista frontal, eu enxergo o que está aqui em verde. Essa parte aqui ficaria como uma aresta não visível. Na vista superior, eu enxergo o que está aqui em azul.
E aqui entraria mais uma aresta não visível. E na vista lateral esquerda, enxergo que está aqui em laranja. Finalizando, então, esta perspectiva, a construção da perspectiva isométrica a partir das faces. Espero que tenham aproveitado, que tenham compreendido e nos encontramos na próxima aula. Até mais!